Salve rapaziada, Léo Bizete, você está no podcast do Cola Lá em Casa. Hoje, receber essa figura, o senhor David da escola Enamos de idiomas e música em Poá, parceiro, gente boa pra caramba. David, seja bem-vindo ao Cola Lá em Casa. Obrigado, Léo. Eu acredito que vocês vão gostar desse podcast. Se liga aí. Tamo junto. Bom, David, seja bem-vindo. Vamos começar desde o princípio. A gente se conhece faz pouco tempo, né? Faz 2 meses que eu tô lá na sua escola. Então, quem é o David, né? Como tudo isso começou? A gente vai focar mais na escola hoje, depois, quem sabe, a gente faz um outro podcast. Mas da onde veio? Como iniciou, né? Por que você abriu a escola? Como é que surgiu essa questão aí? Primeiramente, obrigado, Léo, pelo convite. É muito prazer aos seus espectadores aí, a toda a galera que está assistindo. E, bom, meu nome é David, eu tenho 37 anos e, assim, a ideia de começar a escola, de começar um negócio, né? Eu acho que a gente pode muito associar a escola com um negócio, como uma empresa, e é importante a gente ter essa ideia, porque ela é isso e a gente precisa ter essa divisão bem feita, né? Certo. E ela surgiu de uma oportunidade. Eu trabalhava numa ONG, dando aulas de música, né? Legal. Eu trabalhei tanto com crianças como com idosos. E nessa ONG eu fiz um trabalho que foi muito interessante, assim, que a gente construiu partindo com 13 idosos que gostariam de aprender música. A gente... 13 idosos? 3. 3, começamos com 3 e consegui formar um grupo com 30, quase 50, de 30 a 50, chegou a ter 50 idosos, assim, com coral, aprendendo violão, aprendendo teclado, cara, que top, hein? Bateria, e a gente fez um baita grupo ali em Ferraz. A Enamos já estava nascendo ali. Sim, eu acho que a Enamos já existia dentro de mim. Com certeza ela já existia, porque eu vou chegar lá, vou explicar os objetivos, assim, os fundamentos, mas trabalhando com esse coral, assim, desenvolvendo esse coral, desenvolvendo essa equipe de idosos, um dos diretores da ONG, que tinha uns polos de universidade, ele olhou pra mim assim e falou assim: cara, eu tô com um polo de universidade, eu vou falar aqui o nome aqui, que foi um parceiraço nosso, o Fábio da Unip. Então, você tá ajudando, tem que divulgar. Foi um parceirão nosso, o Fábio da Unip, inclusive, é um excelente indicação. Já fica o agradecimento aqui, hein, Fabião? O Fábio da Unip falou: David, eu tô com um espaço lá, cara, por que você não pensa desenvolver um projeto seu lá? E na época eu, sem grana, não tinha essa pretensão. E eu tinha só essa fala dele. E aí eu pensei assim, cara, isso é uma oportunidade. O que eu faço com ela? Eu abraço ela ou deixo ela passar? Eu acho que já... Tem toda aquela questão da insegurança, sim, financeiro, entra um monte de coisa, né, cara? Total. E aí eu falei assim, conversei com a minha esposa, conversei com a minha família e... O pessoal, não sei, conversei com meu irmão falou assim, cara, é a sua cara, mano. Vai embora. E aí eu pensei, beleza, bom, se eu topar essa oportunidade que ele me ofereceu, o espaço. Era uma sala, né? Você me falou que era o primeiro momento era uma sala. Né? Você tinha me conversado quando eu conversei com você que eu fui fazer matrícula lá. Exatamente. Nós tínhamos, era uma casinha atrás, assim, que tinha 2 cômodos, praticamente uma sala, assim. E ele falou, e você pode usar o espaço da Unip também, que tinha uma sala lá de aula que eles faziam as provas, né? O pessoal ia fazer as provas lá. E aí eu falei, poxa, o que eu posso agregar à vida das pessoas? O que eu posso construir? O que eu posso oferecer que vai falar assim, poxa, isso aqui vai construir algo de relevante na vida do meu próximo? Eu pensei em 2 eu juro pra você, esse foi o fundamento de tudo. O seu chamado é esse aí? Esse foi o fundamento, esse foi o meu chamado. E eu falei assim, cara, a música transformou a minha vida. Eu não sabia o que era a diferença de uma guitarra, de um baixo, de um violão. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu recebi um convite para participar de uma aula de violão, com uma mulher ia ensinar na igreja, aquela
aquela coisa toda. E fui lá e aquilo, de lá pra cá... Só alegria, né? Alegria, não só alegria, dedicação, mas muito desafio. Mas aquela coisa toda que quem entra no mundo da música conhece, passa por isso. Somente há 30 anos atrás. Então aquilo, eu fiquei completamente apaixonado pela música e aquilo transformou a minha vida. Até hoje transforma. E hoje, assim como você... Nós acreditamos muito que a música transforma a vida das pessoas. Acredito, né? Não, eu tenho provas disso. Exatamente. Não só acredito, é fato. Exatamente. Então eu falei, poxa, a música. Só que aí eu tenho formação em pedagogia, né? E fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E eu pensei assim, cara, eu não quero ter uma escola de música tradicional, porque eu sou meio contra... assim, o formato vamos engessado, seguir o Pozzoli, não. Engessado de ensino. E aí eu, cara, fui pensando, estudando, e eu falei, cara, outra coisa que transformou minha vida foi aprender um idioma. Eu era totalmente averso ao inglês, eu não gostava da língua inglesa, eu achava, os caras vindo aqui, o cara tem que falar minha língua, não é eu que tenho que falar a língua do cara. Mas você também tem direito a dar um rolê, né? Só que assim, eu na época nem tinha pensado nisso e não gostava, então eu passei o ensino médio sem gostar de inglês, nunca tive oportunidade também, tanto financeira que a vida... Que veio de uma vida mais humilde, é tudo... fora do acesso da gente quando a gente é jovem. Total. Então eu não tive condição de acessar um curso de inglês e não tinha vontade e não tinha curiosidade. Curiosidade é uma palavra interessante, segura ela que a gente vai falar, que eu vou trazer ela depois. E daí eu tive uma oportunidade na vida e de viajar com uns amigos, a gente fez um mochilão pro Panamá, um país que é super acessível, assim, mas diferente da rota do tradicional. A gente fez um mochilão pra lá e lá eu tive minha primeira experiência de um cara chegar numa cultura totalmente diferente, num país totalmente diferente, que não fala a sua língua. E aí eu tive um choque de realidade. Eu falei, cara, o que sou eu? Aonde eu estou, o que eu tô fazendo da minha vida. O mundo é muito maior do que eu conhecia. O mundo é... Exatamente. Nossa, minha cabeça, meu mundo, ele fez assim, ó. Ele falou, cara, olha que mundo gigante. E se você não fala um outro idioma, você acaba ficando limitado. Você vira um Neandertal fora da sua área. Total. E aí, o que aconteceu? Os meus dois amigos falavam inglês. Um, inclusive, é professor de inglês. E meu amigo André também, parceiro da Enamos, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre. Ele chegou e ele me ajudava, me dava uns toques, e eu, tipo assim super fora de posição. Sim. Porque a galera se comunicava, a galera falava lá... e eu participava ali, meio... Fazendo mímica. Teve uma brincadeira de mímica que eu quase não consegui participar, porque a galera fazia mímica, a palavra era em inglês. E eu, se lascou. Exatamente. Mas aquilo, em vez de eu me tirar pra baixo, aquilo me deu um animante, jeito. Não, aquilo me deu virou um desafio pra mim. Eu falei, cara, eu vou comer inglês com farinha. Eu vou falar essa bagaça, eu vou aprender isso. Nem que seja a última coisa que eu faço. E quando a gente é determinado na vida, quando a gente coloca uma determinação na vida, aí vai que vai. Você não para. Na música é a mesma coisa. Porque muita gente vai, vou aprender a tocar um instrumento. Vou fazer 1, 2 aulas, eu vou sair tocando. Cara, você pode até sair tocando alguma coisa, e é legal. Sim. Se você for lá na escola e fazer uma aula experimental, você vai sair na primeira aula tocando alguma coisa, eu tenho certeza disso. Hora do merchan. Mas é todo um processo. E às vezes a primeira dificuldade, o cara fala, vou parar, não vou continuar. Muita gente que quer estudar música já ali não entendeu o ditado rítmico, já parou ali. Exato. E no idioma eu falei, cara, eu vou comer isso aqui, eu vou embora e eu vou estudar isso aqui muito. E aí foi dito e feito. Quando eu voltei, não tinha um tostão no bolso.
Mas eu voltei com essa ferocidade em aprender. Né? E o meu amigo, que é professor de inglês, falou assim, cara... Ele tava vendo que eu não tinha um tostão no bolso. Ele falou assim, não, vem, você quer aprender mesmo? Quero mais que tudo. Aí ele falou, vou te ensinar, não vou te cobrar nada até a hora que você tiver condição. Quando você tiver condição, você começa a pagar. Enquanto isso... Aí já é Deus agindo, né, meu irmão? Cola comigo. Olha como uma coisa leva a outra. Que a gente tava batendo papo aqui na pré-resenha, ali, tomando um café, falando justamente sobre o impacto de Deus na vida das pessoas. Ele tá aí. É só você se ligar. Ele tá te acompanhando. O universo conspira, Deus conspira. Total. Acredito 100% nisso. E o André... E aí entra o André, né? Que é esse amigo meu. Começou a me ensinar... E não só uma aula ele dava uma aula na semana e assim, eu ia pegar um conteúdo extra, estudava aqui em casa, via vídeo, via podcast. Abraçou qualquer forma de aprendizado. É porque é isso que faz a gente aprender, não é 1, 2, 3 aulas na semana. Não, exatamente. Se você faz uma aula na semana... Assistir o filme sem legenda, um monte de outras coisas. E você pega 10, 15 minutos por dia, 20 minutos. Eu lembro que eu tinha 1h20 de almoço, meus 20 minutos era estudando inglês. Era isso. E eu ainda era CLT nessa época. Sim. E aí eu, estudava. Em um ano... Tinha 1h20 de almoço, que emprego bom esse aí, filho. Segunda a sábado, cara. Ixi, não é... que eu falei. E assim, vamos lá. Em um ano, assim, mais ou menos, eu completei o básico completo. Assim, eu conseguia já me comunicar, me expressar de forma básica. Já não era mais o ignorante. Mas ainda não estava 100%. Meu sonho era aquele, né? Ouvir uma música e entender... Por mais que você estivesse praticando bastante, não dá, cara. É um processo. É difícil. É um processo, E continuei estudando. Depois, no segundo ano, já com menos intensidade, porque eu já tinha adquiri pelo menos um básico ali. Mas continuei estudando. E aí, para concluir essa história, a gente fez uma viagem... uns anos depois, uns 2, 3 anos depois pro Chile. A gente conheceu um grupo de franceses. Aí a gente tava separado, eu tava conversando com o pessoal. E aí o André tava em outro grupo lá. Quando ele viu eu sozinho, ele saiu correndo pra mim. Mano, você precisa de alguma ajuda, tal, pra falar com o pessoal. Eu olhei pra ele assim, eu falei, não. Joe. I'm okay. Joe. I'm okay. Estou tranquilo. Vamos lá. Vai de boa, segue o jogo. O André, a reação dele foi abrir um sorriso ali. De um amigo de verdade, um amigo de verdade. Satisfeito e orgulhoso. Cara, ele abriu um sorriso ali, ele falou, cara, que orgulho de você, cara. E aí, porque eu estava me comunicando bem, conversando, com algumas falhas, porque assim, pouco tempo também. O importante não é assim, às vezes você comunicando em inglês sai uma ou outra coisa errada, mas eu estava me comunicando, o pessoal... A gente fala português errado. Exato. E aí, então, daí veio, o pensamento. Aprender inglês transformou minha vida, cara. Transformou aquela realização pra mim, aquele foi igual você tocar de ouvido a primeira vez na música, sabe? Sim, claro. Aquilo foi pra mim essa mesma sensação. Mexeu lá dentro. Total. E posteriormente eu falei, isso transformou minha vida. Você falou da parte da música, que veio através da igreja ali contigo. Começa um processo de transformação na sua vida. Total. E agora você trouxe já ali na final da adolescência, né? Já adulto. Adulto jovem, né? Adulto jovem, 20 anos ali. Exato. Você vai fazer seu mochilão e isso mexe com você, agora entra o idioma. Entrou o idioma. E aquilo também foi um segundo turnover, assim, na minha vida. E aí a gente volta lá na Unip, na sala. Exato. Vou trazer inglês e música juntos. Como que é isso, inglês e música juntos? Quem tem na região? O que é isso? Qual escola que faz isso? Eu nunca vi. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa, eu não quero ser uma escola tradicional. Comecei a pesquisar o que tinha no mercado, porque quando você pensa em abrir uma empresa, você tem que estudar o mercado. O que tem no mercado? A minha parte
fora da música, fora da prefeitura, é justamente a consultoria em negócio, em gestão. Eu fiz alguns trabalhos nesse segmento, que é justamente o que o brasileiro não faz. Pois que muita empresa quebra, lógico, tem toda dificuldade, outras coisas que englobam tudo isso, mas as pessoas têm um sonho, partem do machismo. Você não saiu do machismo. Você teve um chamado, você teve uma coisa, uma oportunidade, mas você não foi só na emoção. Não. Você foi pra, peraí, idioma, música, dá pra casar. Tem todo sentido. Tá tudo ligado. E aí você falou, será que isso vai virar? Exato. E aí você parte pra uma pesquisa de mercado. Exatamente. E encontrei algumas coisas parecidas, principalmente pro lado do centro de São Paulo, onde a gente tem muito mais recursos ou propostas. Sim, mais oferta, né? Mais ofertas, exatamente. Mas nada assim, igual o que eu queria. Eu falei, cara, tô com uma oportunidade, vamos ver o que a gente faz com ela. Aí a gente entra os nossos amigos, né? O André, ele tinha uma rede, ele tem ainda uma rede de professores de inglês. Ele tem uma empresa também, e essa rede de professores de inglês dão aulas de inglês usando a metodologia que ele criou. Ele desenvolveu uma metodologia. Ele tem a metodologia dele. O nome da empresa dele se chama Virelo. E eu falei, eu vou valorizar o meu amigo. Eu não vou começar isso aqui sem valorizar da onde. Olha a semente, cara. O cara semeou. Olha que engraçado. Top, né? Eu tô me ligando nisso agora, cara. Ai, que da hora. Olha que da hora. O André, se estiver ouvindo aí, ó. Vai ouvir, você vai divulgar isso pra ele, com certeza. A semente que ele plantou, depois a empresa dele começou a crescer. Ele não tinha a empresa dele quando ele me deu aula gratuita. Ele não tinha a empresa dele. E aí ele foi crescendo também como empresa. Aí eu falei, eu não vou começar meu negócio sem o cara, sem o André. André, o que você pode fazer por mim? Fomos estudar. Aí eu falei, seja o... Você trouxe ele pra oportunidade que você teve. Sim, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Como que a Virelo pode me ajudar? Aí eu falei assim, vamos trazer a metodologia da Virelo pra escola? Pra Enamos, que ainda não tinha um nome. Não era nome, era só era uma sala de aula. Aí ele falou, vamos fazer isso acontecer. E aí o André veio, e aí o André dá toda a parte de treinamento, formação, ele faz a contratação... Parte acadêmica mesmo, e é profissional. A contratação dos professores de inglês, a questão da formação dos professores CNPJ, de inglês. essas coisas todas. Então ele fazia essa parte. Você abriu uma empresa na época, ou foi tudo pela Unip? Não, eu tinha minha empresa, eu abri a minha empresa. Você já tinha aberto sua empresa nessa época? Exatamente. Como MEI. Sim. E aí depois a gente vai crescendo. E aí o André chegou comigo e fazia a contratação dos professores, dos profissionais, fazia a avaliação, esse cara é bom, esse cara não, processo seletivo ali. Processo seletivo e a formação e a metodologia dele. Posteriormente a gente fez os materiais didáticos, foi adaptando depois, fez o material didático para criança e assim a gente foi desenvolvendo. Mas ele, cara, plantou uma semente que hoje a gente atende mais de 200 alunos. Vamos chegar na parte do sucesso. Através... Ainda estamos lá, estamos no caminho, não chegamos lá não. Mas através de uma metodologia, através de uma semente que ele plantou lá atrás. Top. É um cara do bem, com certeza. Exatamente. E na música, eu quis muito trazer a ideia da musicalização, porque como pedagogo, como... eu não me considero... Eu toco guitarra, toco violão, são os meus instrumentos principais, mas eu toco um pouco de teclado, guitarra, baixo, e a minha ideia... trabalhando com ONG, com organização social, sempre foi de inclusão. Então, mas você viu esse impacto, né? Nas pessoas, principalmente na pessoa mais carente, na pessoa que tem dificuldade de acesso. Então, é incrível, eu vivi um pouco disso. É muito louco você ver essa mudança na pessoa que sempre sonhou, mas nunca teve acesso, que é o que se oferece hoje, a gente vai chegar lá, né? Até pela questão dos seus preços e tudo mais, coisa que você oferece uma condição muito legal. E cara, você juntou tudo isso, toda a sua experiência, sua expertise já, nesse caso, né, que você já tinha uma bagagem, para fazer um pacote completo. Exatamente. E aí eu juntei essa ideia de musicalização, principalmente em grupo,
para ter aquela experiência de banda, aquela experiência mais prática. De trocas mesmo, né? Aquela experiência de troca, de um aprender junto com o outro. E aí, ó, estamos aprendendo a mesma coisa junto no início aqui, mas vamos fazer disso aqui uma banda. Vamos lá. Sai. Então, essa foi a primeira ideia. E, ó, vamos trazer músicas em inglês. E aí, pô, vamos dar um foco maior em criança posteriormente. Aí a criança vai... Nossa, é top. Não é à toa que minha filha tá lá, mas a gente chega lá. Essa foi a ideia. E aí, eu conversei com o André... conversei com um outro parceiro meu que me ajudou, que ele tem uma outra escola de música em Suzano, que sempre falou assim, ó, David, tem um sistema, que você pode começar com o sistema, que te ajuda. Ele tem uma escola tradicional, da Sons e Tons, parceirão, Vini. E eu falei, não, bacana. Então ele deu uns toques no começo também. E eu fui falar com um amigo meu da tecnologia chamado Lobinho, Leandro. O nome dele é Leandro, a gente chama ele de Lobinho, meu amigo de mais de 20 anos. Ontem. É aquele que você conheceu ontem. Eu conheci, gente boa. Ele ia vir hoje, só que a gente se enrolou, acabou não dando muito certo. Mas eu vou trazer esse cara aí. Esse cara é muito gente boa. E cara é um gênio. E aí ele me apresentou um outro cara, falei com o Leandro da ideia, e ele me apresentou um outro cara chamado Lucas. E o Lucas é de Mogi das Cruzes, ele tem uma empresa chamada Hibbit, Estúdio Hibbit, onde ele cria marcas. E aí tivemos umas reuniões, chegamos lá num acordo lá, porque eu sempre quis fazer algo top. Eu não começo um negócio pra fazer algo meia boca, Léo. Igual você. Ficou anos planejando até enfiar a cara, mas ter uma coisa pelo menos digna, né? Eu não ia fazer algo de qualquer jeito. Então eu falei com os melhores. Eu fui atrás de entender o que eu poderia, dentro da minha condição. Você não tem dinheiro, você pede ajuda, dá um jeito. Dentro da minha condição, que era nenhuma, mas assim, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. E é vendedor, vezes aqui vende, ó. Com essa carinha de bonzinho, bom menino, ele vende. Tamo junto. Falei com o Lucas e aí fechamos um pacote lá para estudar um logo, para estudar uma marca, para estudar um nome, então para estudar o propósito da marca. Então nós fomos estruturando essa ideia e chegamos no Enamos. E quando a gente chegou no Enamos... E aproveita e explica da onde, o que é Enamos. Quando nós chegamos, ele trouxe lá logo, trouxe o nome, a gente chegou no nome juntos, né? É um processo, para quem não sabe, de marca, de construção de marca. Você não faz uma construção de marca do nada. Não aleatório, né? Tem que ter sentido. Você tem que ter tem todo um estudo por trás disso. Então, nós chegamos na palavra de English and Music. Pegamos as iniciais de English and Music e juntamos Enamos. E quando a gente chegou nisso... E aí, bom que você cria um nome novo, né? Porque você vai dar sentido à marca, porque Exatamente. Ela não remete a nada, né? Exatamente. A gente não queria... English School. Tom Certo, sei lá, não sei, desculpa se tiver alguma escola Tom Certo, ou... Nós queríamos... Não fiquem bravos com a gente, não. Mas a gente queria trazer trazer algo que transmitisse mesmo o nosso objetivo. Então a gente trouxe English and Music, juntou a palavra, se tornou Enamos, registramos a nossa marca, registramos o nosso logo. Então a gente tinha isso, uma bateria emprestada, a minha guitarra, o meu violão. E bora pra cima. E iniciamos. E quando eu iniciei, eu tenho um amigo chamado Caio Seig. E aí vai um abraço pro Caio também. Mais um que merece um abraço. Ele é professor da escola. Ele tá comigo desde que a escola saiu. É o Caio Sanfoneiro. O Caio Sanfoneiro. Vocês já viram a publicação minha com ele aí. Eu já coloquei pra vocês assistirem. É outro que você precisa trazer. Gente boa. Não, já convidei, ele já aceitou. Logo ele vem. Que você deu férias pra eles. Agora eles me deram férias também. Eles não estão me respondendo. O Caio não me respondeu. Viu, Caio? Quando você estiver assistindo isso aí, você responde a porcaria do WhatsApp, viu, sem vergonha? Exato. Vamos lá. Aí o Caio, O Caio é uma pessoa que eu admiro muito. Quando eu trabalhava na loja... Eu trabalhei numa loja de instrumentos musicais, o Caio era o meu cliente e ele era meu cliente fiel. Então, tipo assim, o Caio tava sempre na loja. Ele ia na loja pra gente bater papo, ele ia na loja pra gente ficar tocando lá. Você passa horas conversando com ele assim, Tranquilo. E o Caio era um cara que eu admirava, assim... Como ser humano, né? Meu,
incrível. A gente construiu uma amizade, assim, saiu do cliente e construímos uma amizade. Fui no casamento dele, conheci os pais dele. Meu, cara sensacional, assim, de família espetacular. E eu sabia que o Caio era multi-instrumentista. A minha ideia sempre foi essa. O Caio, ele é de descendência japonesa, ele fala japonês, ele morou no Japão, ele fala inglês. Vai ter uma experiência absurda de vida. Pô, eu falei, cara, o Caio é perfeito pra iniciar isso aqui comigo. Na hora que... Olha pra você ver, que incrível. O Caio tinha aberto uma empresa também, ele tava com um projeto paralelo. E na hora que eu tava começando a Enamos, ele tava fechando essa empresa dele. E aquele cara do alto coloca as pessoas certas na hora certa. No momento certo. Assim, ele falou, David, eu tô fechando. Surreal. Eu tô fechando nessa semana. Na semana que vem eu tô livre. Eu falei, cara, eu vou começar a escola na semana que vem. E aí? Topa? É claro. O Caio veio pra gente, veio conosco. Então, nos primeiros as primeiras aulas, eu dava aula, o Caio atendia. Aí eu atendia e o Caio dava aula. Começou com nós dois, assim, basicamente. Seu primeiro braço direito? Não, meu primeiro e tá até hoje com um braço direito, primeiro, assim, nossa. Agora você já tem outros braços direitos. Então, o Caio foi um pilar, assim. Abraçou a ideia, entendeu a ideia e chegou junto. O Caio toca 26 instrumentos. Anota isso aí, o cara é um monstro. Não, eu tenho várias ideias aqui com ele. Ele tá lascado na minha mão. Se ele me der trela, ele tá ferrado. É um monstro, assim, de um ser humano incrível. E nós... Quem foram os nossos primeiros alunos? O meu primo, a minha sobrinha... Cara, apoio de família é tudo, né, cara? O meu primo, são geralmente as pessoas primo. mais difíceis de vender, né? Quando você tem um sonho, um objetivo, um produto que você lançou, um serviço que você prestou, as pessoas mais difíceis normalmente pra você, eu falo porque eu sou formado em marketing. A minha primeira formação é em marketing, eu fiz gestão de pessoas depois. É justamente o seu círculo mais próximo. Porque envolve muitas coisas, né? Mas é a galera mais difícil que você tem pra vender. Então, se você já conseguiu isso, olha como o cara é bom de venda. O cara conseguiu vender pra família. Logo de cara. Socou todo mundo na escola. Minha família, meus parentes foram os meus primeiros alunos. E assim, vou falar pra vocês. Tudo que eu falei aqui parece, uma história legal, tal, uma história de sucesso. Mas, parece cara... não é. E vai ser ainda muito mais. O primeiro ano... A gente fez a gente começou literalmente em janeiro, fevereiro, assim. Sim. Quando a gente concluiu um ano, eu falei, cara, a gente não é nada do que a gente começou. Olha que engraçado. Foi ganhando forma o projeto. Exatamente. Porque a gente pensou uma coisa, aí tipo assim... Esse aqui não tem nada a ver com... Eu idealizei uma coisa, hoje já virou outra completamente diferente e vai mudando. Esse ano já mudou. O podcast nasceu em 2026. E mudou completamente, assim, vai se criando forma, vai se adaptando, vai se construindo. Como eu falei no início, tipo assim, a gente tinha uma ideia de adulto, daqui a pouco a gente trouxe um foco maior em criança. Não tínhamos o material de criança, criamos o material. Então a gente foi se adaptando, literalmente, essa é a palavra correta. Você vai vendo o que o mercado realmente quer, porque assim, você tem uma ideia do que você tá vendendo. Mas quem tá olhando do lado de lá, às vezes tem uma outra visão. E assim, uma das dificuldades que a gente tinha, não para nós, mas era essa de mostrar pro mercado que a gente era diferente. Essa é uma das coisas que eu já ia te perguntar na sequência da introdução. Quais foram as dificuldades? Que aí você já começa a explorar essa... Porque todo começo é muito difícil, aí já explana aí. Ok, então, uma das dificuldades era... expor ao mercado, expor para as pessoas que nós éramos diferentes. Era uma empresa séria. A nossa proposta era diferente. Nós não queríamos ser uma escola tradicional de música. Nós não queremos ser uma escola tradicional de inglês. Nós queremos uma proposta voltada à experiência do aluno. Uma proposta de forma prática. A teoria é importante, super importante. E nós não negamos ela. Inclusive, você pode estudar teoria musical dentro da nossa escola. Teoria do inglês, tem a metodologia tradicional. 100%, só que de forma prática, de forma que faça sentido pro aluno. Então nós mostramos isso. É engraçado, chega às vezes chegou uma mãe uma vez, isso aqui me marcou muito. A mãe pesquisou as escolas, ela queria colocar a filha dela para estudar teclado. Estudou as escolas e tal. Aí quando ela chegou lá, foi fazer a matrícula da filha dela, fez a aula experimental. Foco na música. Com foco em música. Às vezes chega com foco em música, às vezes chega com foco em idioma. Ela falou assim, vem cá,
você tá falando pra minha filha não escolher um instrumento? Aí eu falei, é exatamente Enjoy isso. the experience. É exatamente isso, exatamente. Eu quero que ela não... Se ela vir com... eu gosto de teclado, tá tudo bem. Ela pode fazer teclado, mas ela pode experimentar um violão. Uma bateria. Ela pode experimentar a bateria. Ela nunca teve a oportunidade de conhecer um violino. Pô, ela vai conhecer um violino. Então, ter essa autonomia. E na pedagogia, a gente tem muito isso. E aí entra a palavra curiosidade. Sim. A curiosidade em aprender. A gente chama de curiosidade epistemológica. Curiosidade no conhecimento. E isso o professor precisa despertar no aluno. Então, essa é a nossa... Esse é o verdadeiro sentido de mestre que a gente vê muito fora do Brasil. Que aqui no Brasil não se pratica muito isso, né? Mas você vê muito em filme europeu, filme americano. Justamente... essa coisa da busca do talento, do que é de dentro da pessoa. Mas com ela, experimentando. Exatamente. Conhecendo, tendo acesso. Coisa que a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade, né? Isso. O acesso é uma dificuldade enorme. Então, nossa intenção era que o professor trouxesse essa curiosidade em desenvolver. Então, chega um aluno, adulto, criança, pô, eu gosto de guitarra, pô, mas você já sabe como que funciona o contrabaixo? Então ele pode... Essa é a guitarra de 4 cordas? Exatamente. Quantas crianças chegam na escola, assim, com a bateria? Porque a bateria é aquele instrumento que encanta. Mexe com todo mundo, né? Que é o maior, é o mais barulhento, tal. Diz que a criança quer tocar bateria. Várias crianças chegaram na escola com... eu quero fazer aula de bateria. Eles chegam na sala, num estúdio lá, a gente montou um estúdio pros alunos, com vários instrumentos. Ele descobre que é um contrabaixo. Ele fala, cara, eu não acredito que quem faz esses graves é o contrabaixo. Cara, eu quero ser baixista. É outra coisa que é apaixonante também, né? Eu quero ser baixista. Ele toca o coração, você sente a vibração. Ele resolve ser baixista. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Então, minha filha, por exemplo, só pra fazer um paralelo. Minha filha começou a estudar nesses 2 meses que a gente começou a frequentar a escola. E hoje eu fui obrigado a dar pra ela uma escaleta. Escaleta, cara. Tem gente que não sabe nem o que é escaleta, né? Vou botar uma foto aqui pra vocês verem o que é escaleta. Porque é o instrumento que a minha filha se apaixonou. E ela tá brincando com a escaleta. Tive que comprar uma escaleta pra ela. E outra coisa, dentro das nossas aulas, a gente, por exemplo, numa aula de criança pra sua filha, ela tem 7 anos. Pra sua filha, ela não tem só o acesso aos instrumentos, mas ela tem um acompanhamento pedagógico, ela tem brincadeira na aula, ela tem a ludicidade ela adora, na aula. Eu pergunto se ela adora. Então, não é só a aula pela aula. Tem que ser lúdico, né? Pra criança tem que ser muita coisa do envolver, né? E tá aprendendo, tá se apresentando. Então, esse é o nosso diferencial. E isso foi uma das maiores... Essa é um dos desafios e dificuldades, a gente expor isso para as famílias. Falar, nosso produto é diferente. Aqui o seu filho pode escolher, mas ele não precisa, ele não é obrigado, ele tem autonomia. Essa é a palavra. Deixa ele ser chamado. Essa é a palavra da educação, autonomia. A gente promove a autonomia nos alunos. Esse é o nosso diferencial. É isso mesmo. Quando eu fui conhecer a escola, ao entrar no ambiente, que eu já vi que é um ambiente já mais familiar mesmo, eu já senti logo de cara. E aí conheci você logo de cara, tive a sorte de ter você logo no primeiro contato. E quando você começou a conversar com a gente, o nosso papo já rendeu ali. Foi. Né? Cara, não é à toa que eu, minha esposa e minha filha estamos lá desde então e se Deus quiser vamos ter uma parceria de anos aí. Se Deus quiser. E assim, Léo, outra dificuldade que eu posso citar aqui é a questão de financeiro, né? Porque, por exemplo... Aí lascou. Eu tava até falando com a minha esposa, que também ela é autônoma, que não existe um canal no YouTube, fica até uma reflexão aqui, não existe um canal no YouTube falando pro pequeno empresário. O cara, faz a função do Sebrae. Comece o seu pequeno negócio agora. Eu fiz cursos no Sebrae sobre isso, sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu até como professor, já dei algumas aulas nesse sentido no Sebrae também, no projeto do Sebrae que tem para microempreendedor.
mas não tem algo assim falando das dificuldades. Falando assim pro cara assim, né? ó. É a famosa vida acadêmica e realidade. Exatamente. Né? Ó, como você vai... como você vai iniciar um negócio sem capital? Cara, e o negócio da contabilidade? Qual que é a melhor? Qual que é o melhor caminho para você? Quando precisa de contador, quando não precisa? Quando posso contratar? Não posso? Exatamente. Poxa, e quando eu descobri que para você contratar alguém CLT, você tinha que, além de pagar quase o dobro da pessoa, ali a mais, você tem que... ter um caixa 2. Você tem que ter um laudo, bombeiro, não sei o que... PCB e tudo mais. Cara, é uma loucura, assim, e não tem ninguém para pegar na sua mão e falar... FGTS, ISS... Esse é o caminho para você. Então, essa foi uma dificuldade também que, assim, logo no primeiro ano, a Unip precisou mudar de espaço. E quando a Unip falou assim, ó, eu vou me mudar... Você mal esquentou a cadeira. Eu mal esquentei a cabeça, a gente tinha cerca de uns 30, 40 alunos. Já era uma conquista no primeiro ano. 30, 40 no primeiro ano? Exatamente. Você tava vendendo, cara. Muita gente já morreu aí. Nós estávamos com 30, 40 alunos e eu falei, cara, o que eu faço? Eu falo, obrigado. Primeiro, obrigado por tudo e vou procurar emprego. Teve uma das dificuldades foi que eu não larguei meus empregos para iniciar a escola. Ou seja, era acumulativo. Porque eu não poderia, porque eu não conseguiria tirar meu salário da escola naquele momento. Era todo capital de reinvestimento. Exatamente. Entrou, vai. E então eu tomei uma decisão, a gente já tinha uma clientela, então eu falei, eu vou procurar um lugar. Vou assumir o risco. Novamente, o que eu faço com a oportunidade? Alugar um prédio, preciso pensar, espaço, tem que reformar, vixe, é muita coisa. Exatamente. Encontramos um espaço próximo, inclusive indicação da Unip, do Fábio, continuou sendo... a gente é parceiro até hoje, super parceiros, inclusive tem uma parceria ainda com a escola. Os nossos alunos têm descontos nos cursos pela Universidade da Unip. Nós encontramos um espaço lá e precisamos adaptar todo o espaço, um espaço que a gente ia ter 3 salas de aula. Não é o atual. Não é o atual. Certo. Então, olha o desafio. No primeiro ano a gente teve que mudar. Durante o primeiro ano? Basicamente no final. No final do primeiro ano ali, um pouco depois, ali 1 ano e 2 meses, a gente precisou mudar. Ou fomos obrigados. Você nem terminou de pagar as coisas que você tá montando, já teve que desmontar. Tudo. E aí, o que você vai reformar e preparar um espaço? Você tem capital de giro? Não. Você não tem capital de giro. Não tem, você tava formando ainda. O banco te dá alguma coisa pra quem é MEI? Nem, e com 1 ano só de existência? Nada. Não, Qualquer coisinha pra você pegar um empréstimo, você tem que ter 2 anos de existência. Eu tinha até MEI, eu tinha até antes disso, mais tempo. Mas assim, independente pro MEI, não tem crédito. O que eu tinha? O meu cartão de crédito pessoal. Sim. Mas você tem que separar o financeiro da empresa. Você trabalhava com o que paralelamente nesse período aí? Eu sou representante comercial, então eu vendia produtos, vendo produtos para empresas, diversos, né? Na área da construção civil. Eu saí da música e fui trabalhar na construção civil, vendendo para empresas. E dava minhas aulas também nas organizações sociais. Hoje você não trabalha mais? Hoje eu ainda tenho... Não trabalha mais fora da escola. Trabalho. Hoje eu ainda trabalho fora da escola. Eu não dou mais aula nas organizações sociais, nas ONGs, nas OSCs. E hoje eu trabalho só como representante comercial e atuando também na gestão da escola. Então você continua como representante comercial. Exatamente. Na área da construção civil. Exatamente. E é o CEO da Enamos. Exatamente. Então... usei meu cartão de crédito pessoal. Sim. Cara, fiz dívidas no meu pessoal para que a gente pudesse continuar com a escola. Exatamente. Então, fiz um investimento, peguei empréstimo no meu pessoal para poder fazer para a escola. Tudo lá. Joguei tudo na escola. Reformamos o espaço, deixamos o espaço bonito, pintado, organizado, do jeito acolhedor, do jeito que, igual você falou que foi sua experiência. Cheguei num lugar lá e me senti em casa. Me senti em casa, Essa sempre foi a nossa intenção. Afinal, a gente quer... É um lugar que você leva a sua esposa, sua filha, seu filho, e tem o prazer de se sentir seguro e tranquilo. Afinal, um ambiente saudável.
a gente quer um lugar que seja transformador. E uma família que estava com a gente, que entrou nesse primeiro ano, vai aqui um abraço para Rosana, que é a nossa artista da escola, ela faz todas as artes hoje da escola. O Kleber, esposo dela, que na época era aluno nosso também, e o filho deles, o Kalel. A Rosana e o Kalel estudam com a gente até hoje, o Kleber tá na correria, mas já estudou com a gente também, a família inteira. Ele foi lá no novo espaço que a gente tinha acabado de organizar. Nessas 3 salas aí. Nessas 3 salas, uma recepção legal. Tudo ali também no centro de Poá. Bem no centro de Poá, em frente à estação. É ao lado ali da onde a gente tá hoje. Ele falou assim, nossa, David, que bacana o lugar ficou lindo, mas você não vai ficar aqui 1 ano. Eu fiz exatamente essa... What? Eu fiz exatamente essa mesma cara que você fez agora. Falei, calma, Kleber, acabei de mexer em tudo aqui, cara. Como que é isso? Mas de um jeito positivo. De um jeito positivo. Você vai expandir isso aqui é nada pra você. Não, ele falou, pô, você precisa de um lugar pelo menos o dobro disso aqui, cara. Eu falei, não, tô bem aqui. Você acabou de sair de uma sala, 3 já era 3 vezes maior. Poxa. Mas assim, cara, Deus usou ele ali e assim, ele lançou uma palavra e depois de 1 ano, o prédio do lado, que deu tem vacância lá. O dobro do espaço que a gente tinha. Que é onde você tá hoje. Que é onde eu tô hoje. O dono do prédio veio me procurar. Falou, eu vi que você cuidou do espaço aí, que você fez isso aqui. Pô, como que você tá de aluno? E na época que ele veio me procurar, não tinha mais uma disponibilidade aos sábados. A gente saiu de 40, 60 alunos nesse 1 ano e 2 meses que tinha. Primeiro ano. No segundo ano, a gente estava finalizando o ano, a gente tinha 120 alunos. Já tinha mais que dobrado. Mais que dobrado. E a gente não cabia mais nas 3 salas. E assim, num sábado, se alguém fosse, eu quero fazer aula no sábado. Você não conseguia mais aluno porque você não tinha onde pôr. Não tinha como colocar no sábado. A gente faz no sábado. hospital, a gente não pega mais paciente porque não tem meio. Então a gente tinha outros horários livres, mas no sábado nós não tínhamos horário. E sábado é um dia muito procurado, é um dia chave. Aí eu, cara, o que eu faço? E aí teve uma deixa, Deus não faz tudo certo, tudo na hora certa. Bem cai no colo, a gente teve um problema com o telhado onde a gente estava. E aí eu fui falar com o proprietário do prédio, assim, assado, aí não deu um enrosco lá. E aí eu falei assim, para poder ter um encerramento do contrato. Aí eu falei assim, bom, eu tenho uma outra oportunidade. Conversei, negociei, depois de uns 2 meses negociando, porque tinha que negociar bastante. Que era um passo, dinheiro, né? Que era um passo maior, assim, era um passo que eu tava dando, era o meu segundo ano. Era o meu segundo ano sozinho. Só que tava expandindo, né? E eu falei, cara, ou eu vou, ou fecha. Não sei, cara. Ou eu vou. Não tem. Eu meti a cara e eu fui. E aí, pô, não, muda, mexe só um pouquinho aqui pra você poder se mudar. E você não consegue, que você quer fazer o melhor, cara. Não dá pra fazer meia boca, né? Não dá pra fazer meia boca, a gente não consegue. Aí eu fui fazer tratamento acústico. Aí eu falei, pô, e se aqui fosse um estúdio? Aí meti a cara, fiz um estúdio. Pô, e se aqui fosse um auditório? O espaço que a gente tá hoje tem um auditório, tem um estúdio, tem 3 salas pra idiomas, tem uma sala que eu sonhei que fosse uma sala de informática pra incluir pros nossos alunos. Tem um espaço que vai ser uma biblioteca, tem uma cozinha que pode ser utilizada para aulas. Esse ainda você está trabalhando ainda, da cozinha? Ainda estamos trabalhando. Então, assim, a gente fez 80% da estrutura, a gente fez completa, mas tem a sala de informática não estava pronta quando vocês retornarem agora depois das férias. Eu dei uma sapiada. Pegou spoiler, já está pronta. Nós fizemos toda a parte de artes agora, então não tinha artes na escola. Não tinha, tava pintadinho só ali, branquinho ali mesmo. Agora a escola está cheia de artes, como deve ser. Então, nesse terceiro ano a gente veio do segundo... Terceiro ano desse prédio ou terceiro ano de escola? Terceiro ano de escola. Esse prédio é o segundo ano agora? Não. No segundo ano a gente ficou 1 ano, mudamos. 1 ano na Unip. Mudamos. Aí foi pra esse primeiro prédio. Que tinha 3 salas. Aí ficamos 1 ano nesse prédio
E agora você tá 1 ano nesse novo prédio. Nesse novo prédio. Então é 1 ano onde você tá ali. Exatamente. E aí saímos de 120 para 180 e agora estamos com um pouco mais de 200 alunos. E daqui a pouco aquele espaço é pouco. Com 3 anos e meio de escola. Então estamos com 3 anos e meio de escola. Isso aí, sucesso. E vamos participar dessa brincadeira aí com vocês. Se Deus quiser, vamos poder apoiar mais ainda. Estamos juntos. A gente já fez umas captaçõezinhas e tal. A gente chega lá, daqui a pouco eu ponho os videozinhos pra você quando chegar nessa parte aí. Legal. E assim, nada está concluído, assim, nada é engessado. Tudo é com foco. Você ainda tá descobrindo um monte de coisa, né? Exatamente. Tudo é com foco nas pessoas. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo... a gente tem um exemplo de alguns alunos até que estudam com você, que chegaram na escola e falaram assim, pô, eu quero algum lugar para me encontrar, e a pessoa se encontra lá na música, na arte. Ó, vou deixar aqui o card, esses 2 meninos que ele tá falando, o Edson e o Cauã, eu já trouxe aqui pro podcast, queria ter essa experiência com alguém que era novato, e pô, foi muito interessante, esses moleques são maravilhosos, se quiser assistir, conhecer um pouco mais sobre eles, tá aí no card aí. Show. E, cara, Deus vai incluindo, vai agregando pessoas incríveis ao nosso lado. A sua professora, a professora Gisele, ela encontrou a gente no primeiro ano e ela não era professora nossa, ela era cliente. Ela levou as 2 filhas para estudar com a gente. Olha que da hora. Quando ela falou, nossa, inglês e música, tá, coloquei minhas filhas. Tudo bem, Gi? Top, professora maravilhosa. As 2 meninas vieram estudar com a gente. E sem nenhuma pretensão eu descobri que a Gisele era professora de canto, professora de música, canta um absurdo. Descobri que ela era sabia falar inglês também, ela tinha didática de inglês, sabia dar aula de inglês também. Eu falei, poxa, eu tenho aqui uma pessoa que é a cara do meu time. É a cara do projeto. É a cara do meu projeto. Conversamos e a gente também tava uma outra pessoa pra você trazer, que ela tem trabalhos gravados. A gente vai gravar, a gente já conversou. Ela tem trabalhos gravados. Né, Gi? A gente já conversou. Ela só não veio ainda e a gente já não começou, porque só depende dela. A conversa já tá lançada, a negociação já foi pra mesa, a gente já conversou. Ela vai procurar lá os músicos que ela quer e a gente vai começar esse projeto. Você já está em andamento. Pô, que massa. Fico muito feliz. Porque ela tinha esse projeto e ela estava acabando de se recuperar de umas situações da vida dela. É uma pessoa muito bacana para você entrevistar, porque ela conhece uma rede todos muito os professores, assim. cara. Johnny é um cara incrível. Pedrão é um cara gente boa demais e top. O Caio. O Igor já vem segunda-feira. O Igor vem segunda-feira. Eu volto de férias e ainda vou entrevistar ele à noite. Vai ser um dia bem interessante. Tá com uma banda estourando aí. Não, fizeram entrevista na 89. Ele não é um baterista, ele come a bateria. É um destruidor, é um monstro. A Gia, a gente conversou. Cara, a Fernanda ainda não tive a oportunidade. Foi a única que eu ainda não me aproximei. Ainda não tive muito contato com ela. Mas eu quero trazer todos eles aqui. Cada um tem uma história incrível. E vamos trazer, velho. São pessoas que merecem notoriedade. E o mais incrível de tudo, Léo, é que olha pra você ver, a gente formou um time, hoje a gente tá com um time com 15 professores ao todo. Caramba, mãe. Você não conhece todos. Não conheço, não. A gente vai ter uma formação amanhã, se você quiser ir, fica à vontade. A gente vai falar. Ver se der tempo. À noite a gente vai fazer uma formação lá na escola, vai fazer um café legal, você é meu convidado, tá? Aí sim. Inclusive tem uma camiseta, tem um presente que eu mandei fazer pra você, que vai chegar amanhã na escola. Demorou. Então eu vou lá buscar e vou lá nesse café aí. Combinado. Cara, a gente tem uma equipe com 15 professores e assim, é algo que... Olha o tamanho do time do cara em 3 anos, hein, velho? Cara, é absurdo. E é algo assim que a gente... Cara, se eu te falar assim que... É Deus totalmente, cara. Porque as pessoas que estão lá no time são pessoas que são... Elas têm as suas particularidades, suas histórias... Mas as nossas histórias, cara, elas se combinam, cara. Elas animal, né, velho? É absurdo isso. A energia que tem no nosso time é incrível. Dá pra sentir. A energia que fazendo tem no nosso time. Fazendo esses 2 eventos, aí que eu vou deixar uns videozinhos. Agora eu vou deixar uns videozinhos rolando. Tanto da festa junina. Tá. Enquanto a gente tá falando, eu vou deixar aqui o volume mais baixo. E também teve a Animals Prime Day. Foram 2 eventos que eu já participei pela escola.
2 meses ele já me fez trabalho pra caramba. E aproveito a oportunidade pra tentar gravar, fazer umas captações, coisas que estão evoluindo junto com o projeto do Cola Lá em Casa. Mas o que ele tá falando é uma verdade, cara. É uma sinergia entre as pessoas. É uma comunhão de pessoas do bem. Cara, é um negócio muito louco. Eu tenho 2 meses com vocês, né? E tô completamente apaixonado e muito satisfeito de estar ali com vocês. Como aluno, como parceiro, ou o que a gente vai ser daqui pra frente, não importa. Mas é muito, muito gostoso de estar ali, velho. Muito obrigado, muito obrigado. E fica o convite aí pra não, a gente chega lá, a gente já faz um marketing no finalzinho lá. Calma aí, deixa aí que tem mais algumas coisinhas que eu quero arrancar de você até lá. Ok. Podemos seguir então. Então vamos seguir, vamos ver. Outra coisa interessante que a gente quer entender. Primeiro vamos falar do lance profissional. Você falou dos seus parceiros e tal, mas você tem alguma referência, alguma coisa que você se espelha em referente à escola ou ao seu lado profissional? Vamos lá. Acho que diante da pesquisa de mercado que a gente conversou, a gente sempre vê algumas coisas que tem, mas se eu te falar que o que a gente faz, eu não tenho... Alguém para se espelhar, né? Não tenho. O que a gente tem? A gente tem simplesmente a nossa essência. Sim. A nossa essência de verdade. Eu tô falando com todo o meu coração. Você, né? Exatamente. A gente faz o que a gente faz com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção. A gente tem algumas referências de escolas que são, olha a estrutura dessa escola. Uhum. Tem uma escola em Santa Catarina, por exemplo, que ela é uma escola que se chama Bela Artes. Eu não tenho problema em falar o nome dela, porque é uma escola que... merece qualquer menção honrosa. Exatamente. Aí. Os caras são super profissionais, eles têm aulas de música, eles têm aula de artes, aula de dança. Eles extrapolam a música, eles trabalham artes no geral. Artes no geral. E assim, eles fazem um projeto de trabalhar, assim, incrivelmente as coisas se unirem também, tem uma sinergia, né? entre as artes e eu acho isso incrível. Então eu tenho referências, tem uma outra escola que também vale menção, a LA Music, LA Kids, que é no Rio de Janeiro, que pra mim, hoje, de pesquisa de mercado que eu fiz, hoje não tem nada na música parecido com eles. Os caras fazem, quando eles vão fazer um Prime, por exemplo, o nosso Prime Day, nosso evento de Prime Day, eles fazem, parece que o cara tá no The Voice. Eles fazem uma produção. Mas também são humanos, né? Tempo de construção também, né? Então, quando eu olho pra essas escolas... Você acabou de nascer, velho. Você tem 3 aninhos ainda. Quando eu olho pra essas escolas, elas têm 20 anos, não sei não sei. Mas não sei para de evoluir, idade. Não para de crescer. Exatamente. Né? Então, elas têm uma baita estrutura. Eu olho pra aquilo e falo, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Assistam esse podcast, hein? Nós vamos chegar lá. Capital. Mas o principal que a gente tem é que a gente sabe onde a gente tá, a gente sabe o que a gente quer fazer. E a gente sabe também o que a gente não quer fazer. Sim. A gente sabe exatamente o que não queremos ser, o que não queremos fazer e o que é a nossa proposta. Qual é a missão, né? Então isso é muito claro pra gente. Então essas são as nossas... aonde a gente quer chegar, as nossas referências. Tá. Agora vamos começar a parte boa. O que você pode relacionar ou enumerar aqui nesse período curto, mas de muito sucesso? Quais são as principais conquistas da Animals até agora? Do David aí, profissional, nesse segmento? Léo, a principal conquista são as pessoas, Léo. Eu não tenho dúvidas e eu não vou titubear para falar que são as pessoas. São os relacionamentos que nós construímos. É isso aqui. Cara, top. O Cola Lá em Casa é um resultado, assim, eu falo, David, o que vale a pena é eu sair eu saí da escola, vim direto pra cá. Eu falei, Léo, a gente tinha um planejamento de gravar de manhã. Era ontem que virou hoje. Nós tínhamos uma agenda pra gravar hoje de manhã. Pode ser um problemaço na CPTM. Hoje, aquele dia do trem, você que estiver assistindo depois, aquele dia que explodiu o trem lá no Brás e o São Paulo virou um caos. Exatamente, não dava nem pra chegar, de carro. A Bia não conseguiu chegar lá. Não tava um caos hoje. Então acabamos gravando. E assim,
eu sair da escola, vir pra cá e ser recebido por uma família que me acolheu, que foi acolhida na escola primeiramente. Sim. E se sentiu em casa e me trouxe na casa e me fez sentir em casa, na casa deles. Você se em casa. Pô, isso paga tudo. Eu vou dar um outro exemplo. Você participou lá do nosso evento e, cara, eu tenho uma coisa pra falar. Eu falei essa palavra, eu quero reforçar. A Enemus é uma escola de inclusão. Nós temos alguns alunos que têm alguns transtornos, algumas situações, alguns alunos e inclusive me emocionei, tá? Chorei algumas vezes nesses 2 eventos com a coisa linda que vocês fizeram com essas crianças especiais. É absurdo, cara. Eu editando aqui o vídeo, chorando, eu editando 2, 3 vezes o mesmo vídeo. Cara, né? Foi incrível. É animal, velho. E assim, eu ouvi já dizer que a Enemus não era inclusiva. Eu já vi o negócio pronto. Não, no nosso 2º ano de atendimento, uma pessoa foi procurar a escola para fazer musicoterapia. E a gente não tem a musicoterapia na escola ainda. A gente não tem essa modalidade. Ter todo não, é outra pegada. É outra pegada. Outra e nós, como pedagogos. Você já tá pensando em terapia, já é outra coisa, não é ensino. É algo mais clínico, é algo assim. Você precisa ter uma outra categoria de profissionais. E assim, as pessoas às vezes misturam as coisas, porque a musicalização, ela tem muita coisa que é utilizada na musicoterapia. Sim. E a musicoterapia tem muita coisa que é utilizada da musicalização. As finalidades delas são diferentes. Uma, a finalidade é pedagógica. Sim, que é o que você oferece. Que é o que eu ofereço. E outra, a finalidade é terapêutica. É terapia, clínica. Então teve isso. Você não tem uma clínica, você tem uma escola. E teve isso e uma pessoa entendeu de forma diferente e disse que a gente não era inclusivo. Só que nós recebemos muitos alunos com diversas situações e essas apresentações, teve a última que teve agora, a mãe fez um depoimento pra gente, assim, do que o filho sentiu. E o filho, ele dominou o palco. Eu tava lá. Ele dominou o palco total, assim, foi incrível a experiência pra ele. E o depoimento disso nos emociona, então isso é uma maior satisfação. Se você não usa isso como gasolina, você não é humano, né, velho? Isso é a maior satisfação. Isso aí não é combustível pra você decolar, seu coração não bate, mas você não tem coração, não, velho. Isso é a maior satisfação de todas. Cara, foi muito louco. Editar esses vídeos, né? Porque não é só ele, tem mais, né? Então, é animal, velho. É animal. Eu preciso contar um outro episódio que teve nesses 3 anos. Nossa, 3 anos, mas com muita história. Né? Que vale muito o registro, que é o caso do senhor Carlos e da Regina. Vai um abraço aqui pra eles, eu vou mandar esse corte pra eles lá. O senhor Carlos chegou na escola, ele é idoso, né? Ele tem... Não é um casal de idosos que tava na apresentação? Não, eles não chegaram aí na apresentação. Não, teve um casal que tava lá, que o filho não foi, e vieram conversar comigo. É um casal simpático pra caramba, na Enemus Prime Day. Falou que acho que o filho ou o neto deles não participou, mas eles foram. Eles são alunos. São alunos? Porque teve um casal de idosos lá que me abordou, ficou conversando comigo. Eu não sei quem é, obviamente, mas pensa num casal simpático, gente boa, que emanou uma energia tão... E o familiar deles não foi, mas eles foram lá contemplar e incentivar as outras turmas. Olha o que você criou, velho. Muito legal. Então, mas desculpa interromper. Eu já sei quem é que você tá falando. É o Alfredo e a esposa. Nossa, muito gente boa. Então, o Carlos chegou na escola e falou assim, vocês são uma escola de idiomas também, né? Somos. E depois a gente saiu do inglês e viramos de idiomas. Nós temos francês, espanhol, tem outros idiomas. E ele falou, poxa, o sonho da minha esposa eles são um casal que eles têm 60 a mais. E ele falou assim pra mim, o sonho da minha esposa é a França. Como assim? Conhecer a França. Ela é algo que ela sempre quis, ela fala da França, ela... Torre Eiffel e tal, e a gente nunca teve oportunidade, e eu quero dar esse presente pra ela agora. Ela não sabe que eu vim aqui, e eu quero dar o curso de francês pra ela.
quero estudar junto com ela, não sei o que você vai fazer. Preparar ela pra realizar os sonhos dela. Mas eu quero, exatamente. Ele falou com uma paixão, cara. Ele falou com uma paixão que ele me comoveu. Eu falei, sério, cara, como que é isso? Aí ele falou, não, minha esposa é tudo pra mim. Eu tinha acabado, eu tava casando, eu tava prestes pra casar. E aquele senhor falando da esposa dele pra mim, aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, eu quero falar isso, eu quero ser assim, cara. Eu quero sentir isso. Exatamente, eu quero ser assim. Eu quero que a mesma dedicação que esse cara teve pra esposa dele, eu quero ter pra minha. E foi um exemplo ali e aquilo mexeu comigo. Aí a gente foi e tal, conversamos, negociamos, fechamos um pacote pra ele muito legal. E eu falei, eu quero você estudando com ela. Você com ela, vocês dois juntos. Topa? Topo. Fechamos. E eu falei, não precisa nem pagar nada, vem, faz uma aula, vem conhecer, faz uma aula, depois nós conversamos. Aí ele falou, não, estratégia de tá marcado, é bom esse cara, hein? Tá marcado. E ele falou assim, e ele falou assim, ó, eu vou falar pra ela, se eu não estiver enganado, ele falou assim, ó, nós vamos no dentista, nós vamos fazer uma outra coisa. Ele não falou pra ela que ele ia numa aula de francês. E chegou, e aí eu sabendo dessa história, eu conversei com um professor de violino, sem ele saber, e falei assim, professor, preciso que você toque Lavigne Rose. Posso estar pronunciando errado, mas você sabe que música que é. Coloca aí um trechinho da música, qualquer coisa. E que é aquela música clássica francesa. Não manjo, mas beleza. Lavigne Rose. Aí eu falei, professor, sabe? Aí o professor, opa, essa é clássica, tá na mão. Pum, 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 pum. Falei, beleza, professor, fica no pente, dia tal, horário tal, preciso de você aqui na escola. Aí amarrei isso com o professor, chegou o casal, aí ela já se emocionou, já ficou toda feliz na hora que viu que era escola, tal. Que ia fazer uma aula de francês. Que falou que ia fazer uma aula de francês, tal, que era o sonho dela começando a se realizar. Eles entraram na sala de aula, aí eu pedi licença, eu falei... Eles fizeram um período de aula lá. Eu falei, professor, você me dá licença? Eu já tinha combinado com o professor antes. E aí, tanto que ia ensinar francês quanto o professor de violino. Exatamente. Aí o professor de violino entrou na sala, todo teatral, fazendo... Sim, fez fazendo a amarração do negócio. Teatral não, com a sua posição de palco, né? Sim. Ele fez a arte ali, tocou de forma brilhante ali, e o casal, eu falei, isso aqui é o meu presente pra vocês. Desmontou todo mundo. E foi uma experiência incrível. Esse casal está estudando francês há mais de um ano com a gente, tá 1 ano e meio estudando francês. Elas já já estão finalizando o francês básico, já estão indo pro intermediário. E ele falou pra mim assim, ó, agora só falta uma coisa. É a gente fazer o nosso intercâmbio para a França. E a gente finalizar o sonho. E ele falou assim, e a gente não faz em nenhum lugar se não for com vocês. Então o meu sonho, e aqui é um objetivo da escola, é daqui a pouco conseguir proporcionar para os nossos alunos, proporcionar principalmente para esses intercâmbios, né? Esse intercâmbio que vai ser espetacular. Vai ser a entrega final. Temos alguns parceiros espalhados pelo mundo aí. É isso aí. Tem familiar, tem parceiros por aí pra indicar. É isso aí. Esse é um dos nossos objetivos e valia contar essa história. Top, mano. Você é fera demais. Cara, vamos lá. Agora, próxima etapa. O que você deixa de mensagem pra quem queira iniciar nesse mesmo... Não no mesmo segmento, mas alguma coisa assim. Com tudo que você aprendeu até aqui, o que você deixaria de mensagem para uma pessoa que queira começar nesse segmento, como escola de música, idiomas ou qualquer outra área, né, nesse sentido aí? Quais foram o que você deixa assim, olha, se eu estivesse voltando aqui, eu trabalharia nesse sentido? Olha, meu principal conselho é para você que está iniciando, que quer iniciar no empreendedorismo de alguma forma, seja na área da educação ou em alguma outra área, é você pensar a experiência do seu cliente. Então, hoje, não se vende mais como se vendia antes. Eu venho porque hoje você tem
o online, você tem as plataformas digitais. Hoje tá fácil comprar qualquer produto e você só vai ser você só vai conseguir sucesso na sua empreitada se você pensar essa experiência do cliente de uma forma que essa experiência seja algo que vai agregar valor a ele. Então, agregar valor. A palavra hoje é essa, né? Agregar valor não é só mais uma compra, não é só mais um contrato, né? Tem que vir um pacotão todo junto de convencimento, de fidelização e tudo mais. É isso, e a partir do momento que você agrega valor, trazendo uma experiência agradável, é isso que vai fazer total diferença para quem está começando. E não é fácil, é difícil. Às vezes você tem que começar sozinho, às vezes você começa com você e mais um. E esse mais um às vezes sai correndo. Esse mais um às vezes sai correndo. Às vezes você tem que fazer como eu trabalhava em 3 empregos e ainda tinha escola. E tipo, pô... Hoje ele não trabalha em 3 empregos, ele trabalha num emprego, mas ele toca ONG, ele ajuda a esposa no trabalho dela, ajuda... Eu já falei com esse cara de domingo, ele tava na feira com a irmã trabalhando. Então, olha a loucura, cara. Quem vê assim, não, o cara tá lá. Não, loucura. E ele não é um cara que, assim, tem grandes posses e nada, não. É um cara que tá trabalhando, conquistando, todo o patrimônio ele tá reaplicando. Dá pra ver pelo seu estilo de vida, né? Que você é um cara que tá ali aplicando esse dinheiro que você tem pra crescer, pra coisa dar certo. Espero que só dê certo daqui pra frente. Amém. Né? Aliás, daqui não, já deu certo, né? Que continue dando certo sempre. E é um cara, meu, absurdo, velho. Eu estou realmente, assim, encantado. Já tinha conversado com você, tanto que eu brinquei com ele e falei, eu faço a matrícula da minha família, mas você vai vir lá participar do podcast que eu vou contar a sua história. Com o maior prazer, com o maior prazer. Beleza? David, legal, valeu, obrigado pelos conselhos aí, pessoal que estiver iniciando, vai ter esse cortezinho aí. E agora vamos trazer assim, o que é o Cola Lá em Casa? O Cola Lá em Casa é um canal focado em música. Lógico, tem a curiosidade, tem uma temática, cada convidado aqui que a gente vai trazer alguma coisa, uma peculiaridade daquela pessoa, no seu caso, hoje a gente vai falar da Ana, mas amanhã a gente pode falar do David músico, né, fazer uns collabzinhos aí, quem sabe. Então, seguindo a sugestão de alguns amigos, vamos iniciar hoje um quiz com 3 perguntinhas para arrancar de todos os convidados daqui pra frente, pra gente fazer esse banquinho de dados aí. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Primeira pergunta pra você. Fala uma música pra gente que te marcou. Fala que música que é essa, o que te marcou, como ela te marcou. Sweetfoot, Dare to Move. É uma banda que eu amo de paixão, assim, é uma banda... Que tem os seus princípios, tem os seus... tem a sua mensagem ali. E é uma música que fez muito sucesso até fora da bolha também. Uhum. E ela fora da bolha, que ele fala da bolha evangélica, né? Não... Do mundo gospel. Não só evangélico, acho que eles nem se consideram assim nesse sentido. É uma banda... que você veio de igreja, estava conversando, né? Mas Sweetfoot é uma banda... Eu acho que não precisa ter esse rótulo, né? É que o povo gosta de botar. Pra mim é música. Eu não tenho esses rótulos também, não. Eu vou de Oficina G3 a Iron Maiden, eu gosto de tudo. Eu não tenho esses rótulos também, não. Então é uma banda que traz uma mensagem, e essa mensagem Dare to Move fala sobre você não ficar estagnado, você ir pra frente, você acredita e vai. Você desafia a se mover. E é incrível, vale o clique. Beleza, vamos deixar um trechinho aqui para não dar direitos, mas se você quiser pode procurar lá. Segunda pergunta, suas referências musicais. Cara, aí você até falou, eu nasci assim basicamente com as referências musicais da igreja, né? De músicas que tocavam na bandas que a gente ouvia numa bolha de igreja, né? Então... Oficina G3, Banda Resgate, foram as minhas bases. Mas hoje eu vou falar assim de repertório, eu gosto de folk, de música de rock alternativo,
Pô, Super Combo, Foo Fighters. É, bem sua cara mesmo. Tem uma banda americana, chama Drew Welcome and the Neighbors. Cara, é um cara que chamou seus vizinhos e foram tocar, meu. Olha que da hora. É quase um cola lá em casa, só que com vizinhos. Cara, é muito louco. É uma banda incrível. Sweetfoot, como eu disse, Muse, Link Park. Eu gosto muito de New Metal. Eu tenho base total no New Metal. E também gosto muito de músicas underground, como Under Oath, que são um post-hardcore, nesse sentido aí. Tá. E aí a última pergunta aqui, pra deixar pra quem se interessar. Músico ou banda que você recomenda? Cara, eu gosto... Tipo assim, presta atenção nessa aqui. John Mayer. Gosto muito do John Mayer. É uma referência pra mim. Hoje em dia você tem o Matheus Assato, mas pô, o Matheus Assato é um monstro. É um monstro, né? Mas hoje o Matheus Assato já tem a sua identidade, mas a base dele foi o John Mayer, né? Ele mesmo diz isso em algum... É a mesma fonte. Em alguns momentos, né? Então eu acredito que hoje hoje o meu perfil de tocar vai muito mais por esse lado musical. John Mayer, fica a minha sugestão. Beleza. Agora eu dentro das sugestões que eu tive essa semana, eu vou te apresentar uma coisa que pra mim é nova. Inclusive eu vou ter que cortar aqui porque eu não preparei como soltar isso. Então vai ter um corte aqui, vocês vão ver o que ele vai ver, e aí vocês vão ver a reação dele e a resposta dele. Então vou botar na sequência aqui, tá? De quem mandou. Certo. Então vamos lá. Esse cara foi o primeiro. E aí, beleza? Ó, faz mais ou menos 1 ano que eu conheço o David. E o legal é que quando eu me mudei pra essa região do Alto Tietê, a escola dele foi a primeira escola que eu conheci, primeira escola que eu fui entregar currículo. Ele foi a primeira pessoa na música a eu conhecer aqui, né, nessa região. E hoje eu trabalho junto com ele. E se eu pudesse fazer uma pergunta para ele, eu perguntaria o que levou ele a decidir trabalhar com música, né? Todos nós temos sonhos e ambições e eu acho legal saber da história de cada um. Então, se eu pudesse fazer essa pergunta, é isso. O que levou a ele querer trabalhar com música? Quando que tudo isso começou e o porquê? Então, aí, o primeiro participante aqui, o Pedrão. Obrigado, Pedro, por ter mandado. A gente meio já falou sobre isso, mas se quiser complementar alguma coisinha aí. Acho que o podcast falou bastante sobre isso, né? E essa é a ideia aí. É transformar a vida das pessoas, que a música, o idioma, que a gente possa agregar na vida das pessoas. Esse é o nosso maior objetivo. Beleza. Próximo que mandou na sequência aqui foi essa figura aqui. E aí, Léo? E aí, David? Vocês estão bem? Eu queria tirar uma dúvida. Quando eu fui fazer minha matrícula na Enamus, eu lembro que o David falou que ele curtia Soundgarden, Pearl Jam, essas bandas assim. Mas eu não sei se ele falou isso pra eu me matricular, né? Então eu queria saber quais são realmente as bandas que você curte aí, David. E qual banda te trouxe pra música em si, né? Porque geralmente a pessoa gosta de uma banda e acaba tocando algum instrumento, alguma coisa. Bom, aqui ele aprofundou um pouco o que você já falou, né? Tem uma banda assim que te trouxe pra música? Eu acho assim que eu fui trazido pra música. Eu não sabia nada de música, eu nem sabia que eu ia gostar de música. Foi muito despretensioso o meu caminho pra dentro da música. Foi literalmente 2 crianças que estavam jogando bola na rua com 11 anos de idade e falou: a menina vai na minha casa lá, a menina da igreja, e vai me ensinar violão. Vamos lá comigo. Vamos, tô aqui jogando bola com você na rua. Tipo,
sabia nem que era um violão, cara. Então, tipo, eu não... Foi uma entrada na música diferente, né? Você não foi atraído por uma música ou por uma banda. Eu não fui... A música que foi... Foi sugado pela música. Fui eu que fui sugado. Tá, e agora a pergunta que ele fez pra você. Com relação às bandas... O Soundgarden e o Pearl Jam que ele falou. Não, Pearl Jam, animal, absurdo, muito bom. Audioslave, são clássicos, Red Hot Chili Peppers, eu curto pra caramba esse nicho também. Lógico que não estão no seu Spotify. Eu nem uso Spotify, cara. Mas vamos lá. Não, tipo, se eu colocar assim, toca aí, eu pedi assim, toca aí o que eu gosto de ouvir. Vai sair lá um Pearl Jam, vai sair um Audioslave também. Acho que não é sua especialidade, mas você gosta. Mas não é o meu nicho principal, não. Mas assim, eu curto pra caramba, assim. Na verdade... Não foi conversa de vendedor mesmo. Não, acho que... Eu não sei você, Léo, mas assim... Cara, eu sou um cara assim... eu acho que pelas referências que eu te falei... Né? Cara, se você fala assim... Planta e raiz, cara. Reggae, eu gosto pra caramba, mano. Tipo, mas eu escuto planta e raiz? Não escuto, cara. Mas eu escuto, gosto pra caramba. Tem aquela banda que os caras fizeram uma gravação no Rio de Janeiro, em cima, assim, no... Nat Roots. Puta, que álbum DVD maravilhoso, mano. Puta, DVD, eu ficando velho. Pô, escutei isso aí pra caramba, meu. De tão bom, cara. De tão bom. Mas não é algo que eu escuto toda hora. Tipo assim... Mas conhece, o cara sabe o que ele tá falando. Bom pra caramba. Então, não assim... Não é só conversa de vendedor, não. Não. Ele gosta muito. Tamo junto. Próximo mano na sequência, esse cara aqui. Gente boa demais também. Fala, salve David, bom dia. Salve Léo, bom dia, da hora. Cara, eu aprendi uma parada aí, né? Eu conheci o David através de um amigo em comum aí, 14. O 14 tem sido uma ponte importante na minha vida aí, que ele tá me colocando em uns lugares. Me apresentou pessoas que estão fazendo a minha vida melhorar, entendeu? E numa situação em que, a Enamos estava no comecinho, tinha poucos alunos, e o David precisava de um gestor de tráfego, porque não entrava a venda. E aí eu sou gestor de tráfego, só que eu também não estava numa situação, que um gestor de tráfego poderia estar, tá ligado? A gente resolveu se ajudar, entendeu? E aí, cara, papo de 1 ano e meio, 2 anos depois, a escola já tinha mais de 200 alunos, já estava num prédio muito mais bonito, do lado da estação, muito mais equipado. E, cara, durante esse tempo eu venho observando, né? O David tem essa cara de bonzinho dele aí, tá falando a mansa dele, não, bicho, trabalha que nem um cavalo, pô, trabalha pra caramba. E Deus tem me mostrado que, cara, quando você tem um sonho que Ele põe no teu coração, você trabalha honestamente para que isso aconteça, Ele põe pessoas que têm sonhos semelhantes para fazer isso acontecer, né? Eu sempre quis tocar em público, tipo, meter uma bateria no meio do povão assim, perto da galeria do rock, perto da estação. Só que eu nunca fiz. Talvez por falta de equipamento, talvez por medo, não sei, não fiz o corre. E eu tenho notado, cara, que isso aconteceu 2 vezes no Rock na Praça através do sonho do David, que foi a escola, né? Então, o meu sonho também está sendo contemplado com a presença de um sonho de uma pessoa parecida que vai fazer ele acontecer. Então, irmão, eu tenho certeza que é só sucesso, tá ligado? Continua na caminhada aí. Foi muito bom conhecer vocês, me colocou num outro nível de vida. E está ligado, o que precisar, tamo aí, mano. Sucesso, valeu. Nossa, isso aí pegou, hein? Isso é parceiraço, Igor, Figuraça, hein, mano? Além de ser, assim, uma pessoa incrível, o Igor, ele literalmente, isso que ele falou, mano, ele já entrou comigo, assim, no primeiro ano ainda da escola. A gente tinha 40 alunos, 30 alunos quando ele entrou. Só que assim, mano, a gente já tinha que ajudar no aluguel com a Unip, a gente já tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que comprar uma bateria, bateria emprestada, a gente já tinha que fazer alguma coisa diferente e uma escola nova precisa de recursos, precisa de marketing, e aí o Igor, a gente se ajudou e foi muito massa e assim, não só a questão financeira, cara, o Igor, ele é um cara assim que no Rock na Praça, nesse último que a gente fez... Esse eu acompanhei. O Rock na Praça, inclusive, é um dos caras que eu posso trazer aqui. Os caras são massa pra você. Demorou, traz você todo também. Mundo. Bora divulgar. O Igor fez uma apresentação lá e quando o Igor tocava, mano, a galera, chegava junto lá na frente, toca mano. Pra cacete, meu. E a galera, nossa, aqui tá mais da hora que lá do outro lado. Eu ouvi isso agora, sabadão. Eu fui lá de sábado aqui na praça, os meninos tocando as músicas variadas, assim, Nirvana,
System of a Down, e a galera pirando, porque, logicamente, a Enamos não foi concorrer com o palco principal. Eles só tocavam no intervalo de bandas, exatamente. Mas a galera tava pirando, a galera pirou. Exatamente. E o Igor, tipo, ele usou uma frase agora que tá na moda, ele farmou áurea. Se liga então falou farmador de áurea, mas assim, é isso mesmo, mandou muito. Bom, o próximo que mandou foi essa figurinha aqui. Bom dia, Léo, bom dia, David. Mano, eu vim aqui agradecer. Eu vim primeiramente agradecer o David por ter, mano, essa escola, a Enamos, cara. É a melhor escola aqui da região de idiomas e música. Então aí quem quiser ter uma aula de música aqui, tipo, idiomas, mano, a Enamos. E o Léo cara, o Léo é embaçadão, mano, também. Os caras são todos talentosos. O cara, tipo, tem um podcast, me convidou, me deu essa oportunidade. Então, mano, vim agradecer vocês dois. E eu acho isso muito top, mano. O David tem a escola Enamos, mano. Mano, essa escola é top demais. Vários eventos aí que já aconteceu. E, mano, foi uma das melhores coisas que já aconteceu comigo. Então, eu vim agradecer aí. E é isso, mano. Valeu. Um abraço. Massa. O Edson ele tá com a gente desde o segundo prédio, do segundo espaço. Já, né? 2 anos, eu acho que ele tá no segundo ano agora com a gente, né? E chegou lá, toca um pouquinho, mas eu queria estudar composição, eu tenho umas ideias e eu não sei colocá-las em prática. Ele chegou com muita dúvida, às vezes eu acho. Tímido pra caramba, e eu acredito que dúvida até dele mesmo, sabe? Sim. Dúvida até dele próprio, assim. E aí eu falei, cara, eu tenho um professor perfeito pra você, cara. Chega aí, chega mais. Alinhei ele com o Johnny, cara. Ele não larga o Johnny por nada. Falando em Johnny. Pô, cara, espetacular. Chega aqui, nosso. Um abraço. Fala, tudo bom? Minha história com o David começou no dia do Rock na Praça, lá em Poá, exatamente há 1 ano. Faço parte do time da Enamos. E minha pergunta pra ele é: qual tem sido o maior desafio na sua profissão hoje em dia? Aí. Cara, Johnny é outro, que virou irmão, assim, cara. Somou com o time, assim. Ele chegou como uma luva, o Johnny. Uma luva. Porque o Johnny, ele é professor de inglês, ele é professor de espanhol. O cara é muito instrumentista, é uma referência no rock. Gente boa, carismático. Pô, o Johnny, ele entrou como uma luva. Um abraço, Johnny. Tamo junto sempre. E não sei se vocês sabem, o nome dele não é Johnny, né? Muita gente não sabe. Não é Johnny. Muita gente não sabe disso. Grande abraço, Johnny. Cara, acho que hoje o meu maior desafio, assim, se eu pensar pro pessoal, eu tenho falado isso com a psicóloga, é sempre equilibrar. Porque equilibrar a vida. Porque, assim, o Igor falou, pô, o David é um cara que trampa, tipo... Vida louca. Que trampa toda hora. Você já falou isso também algumas vezes. Eu vida não é só trampar, cara. Então, eu tenho uma esposa, eu tive que aprender na base da porrada. Eu sou recém-casado, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa agora. Cara, e se não for... E assim, se eu não ajudar minha esposa a limpar a casa, pô, quem é que vai, cara? Então, tipo assim... Então a gente tem que... Eu tenho que desacelerar. Esse tá sendo um dos maiores desafios. Não é o desafio, não limpar a casa, mas sim o desafio de desacelerar essa vida, um pouco da vida profissional do trampo e poder olhar um pouco mais pra minha vida pessoal. Porque às vezes a gente não pode acelerar um, desacelerar o outro, a gente tem que andar... Não pode viver em função do dinheiro, né? Porque por mais que a escola seja uma paixão, é uma profissão, você tem lá a sua representação, você tem a ONG, você tem a igreja, você tem não sei o que, tudo que você participa. Mas se você viver só pra isso, uma hora você deixa de existir, né? Exato. Então, eu acho que essa busca do equilíbrio, tipo, pô, saúde física, tem 2 coisas que eu não abro mão, que é continuar estudando, que é, pô, ir numa academia treinar, não pra, pô, ficar bombadão, mas sim pra manter a saúde, porque senão as costas vai pro espaço. Pô, quem passa dos 30, pô, esquece, pai. Já era. Daí é só pra trás. Então, a gente, pô, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar do espírito. Então, eu acho que manter o equilíbrio entre essas coisas hoje
eu não digo que é um desafio, mas é um objetivo. E é isso aí, David. Essa foi a participação dos meninos. A gente criou essa parte agora através muito massa das ideias que tivemos essa semana. Tem umas outras ideias que a gente vai apresentar em breve. Se Deus quiser, a gente vai continuar progredindo. Assim como a escola vai se adaptando, o Cola lá em Casa também vai se adaptando ao que a galera quer assistir, ao que os nossos amigos querem assistir, né? O que as pessoas que te conhecem querem saber mais de você. Com certeza, bom, divulgar um pouco do que é você, do que está sendo a Enamos, com certeza vai agregar valor para muita gente. Tem muita gente que não teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais da sua intimidade. Você é um cara realmente diferenciado, abençoado. E é um prazer gigantesco ter te recebido aqui, cara. Obrigado, Léo. Obrigado pelas palavras, sim, pela oportunidade. Toda a galera aí que tá envolvida no projeto Cola lá em Casa, a Cida, sua esposa, a Rafa, foram uns queridos, assim, me fizeram me sentir muito em casa mesmo. E estou muito feliz de estar aqui. Não trago isso como um trabalho, trago aqui essa parte aqui, desde a hora que eu cheguei, eu trago aqui, como eu falei pra você, como uma amizade mesmo, como algo assim que, queria te levar na minha casa agora, pra que você possa se sentir em casa, na minha casa também. Tamo junto. E agradecer a todo mundo que tá assistindo e que participaram aí de certa forma aí disso aqui, tá? Trouxemos um pouco aí da minha intimidade como trabalho, como pessoa. E como pessoa, vamos explorar, quem sabe, no próximo. Conhecer mais sobre o David Pessoa. Mas tá um pouco envolvido ali dentro da história da escola. Essência, né? A Enamos é você. E é isso. Agradecer, muito obrigado e tamo junto aí na caminhada. Obrigado, David. Obrigado pela participação, obrigado pelo carinho e parabéns por toda a iniciativa e a coragem que você tem. Valeu, tamo junto. Rapaziada, até a próxima aí. Cola lá em Casa. Valeu, galera. Tamo junto.